Agora eu vou falar de alguns esportes de, digamos, par, né, que você precisa de um adversário, né, no caso aqui a luta que eu estou me referindo. E assim, eu não vou conseguir especificar, não é muito bem a minha abordagem. Eu fiz assim um pouco de karatê na infância, mas nunca competi nem nada, era mais uma questão de lazer. Mas eu vou falar algumas questões aqui de, enfim, de luta, né? Tanto que do karatê, acho que a única coisa que eu segurei pra vida foi a contagem dos números, né? Se eu não me engano, eu sei contar até 20 em japonês. Isso me fez entender algumas coisas em Naruto, né? Única coisa, assim. Mais que isso, não teve nada. Então, continuando aqui, temos o Muay Thai. O Muay Thai ele é um esporte de mobilidade, é muito interessante. Várias das práticas que eu vou citar aqui, eu não sei especificar todas, né? Eu dei uma pesquisada rápida no Google para colocar alguns tipos, né? Não são nem todos. Eles exigem, por exemplo, eles têm um treino mental, têm uma meditação e têm um treino físico. Então eles exigem um pouco da pessoa e eles retornam também em diversos pontos da vida da pessoa. Então é bem interessante assim para quem vai em academias que tem luta aí, é extremamente interessante. Então o Muay Thai ele é uma luta de mobilidade, é uma luta bem interessante, ela exige bastante das pessoas. O Karatê é de velocidade, já é um esporte mais de velocidade. O Judô, né, eu não vou saber especificar o que é cada luta e esse também não é o objetivo do vídeo. Se vocês pedirem aqui na sugestão, eu posso falar com um lutador, né? Eu não tenho ninguém em mente agora. Enfim, conheci algumas pessoas, mas elas são do offline. Posso conhecer alguém do online aí que trabalha com lutas e pedir para dar aí uma passada nos tipos de luta e falar qual é a diferença entre uma e outra, quando usar uma, quando usar outra. Esse não é o objetivo do vídeo. Aqui o objetivo do vídeo é unicamente falar as possíveis lutas. Eu estava olhando para o lado porque tem um carro de som vindo de feira. Eu vou dar um pause aqui. Não precisou. Ele está já na rua com o volume baixo aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Enfim, continuando. Então esses são os dois primeiros, né? O Muay Thai, o Karatê. Tem o Judô, que ele foi inventado para a defesa pessoal, inclusive é um esporte brasileiro, ele foi inventado no Brasil. Pelo que eu estava lendo, é bem recente, 1920, né? Digo recente porque tem esportes aí que, né, por exemplo, o xadrez é um esporte, uma prática milenar, né? Ele teve alguns avanços aí, ele é o mesmo nos últimos 400, 500 anos talvez, né, com pequenas mudanças, mas alguns esportes de luta, eles são mais recentes, né? Não só de luta, como alguns esportes em geral, né? Eles são práticas mais recentes. Lembrando que aqui eu estou citando apenas as práticas mais populares que eu encontrei na internet e algumas, né, que eu quis colocar. Não estou citando todas, até porque poderia ficar um mês aqui ininterruptamente falando, né, se eu tivesse um bom estudo, claro, porque existem muitos tipos de esportes. Então, o judô ele foi inventado para defesa pessoal e ele fortalece a mente. O jiu-jitsu ele é um esporte que exige mais, ele é mais completo. E como eu falei anteriormente, tem alguns esportes que eles têm a prática meditativa, né, a prática da mente, a prática do corpo e exigem alguns tipos de treino. Que pelo que eu vi, o jiu-jitsu é um dos que exige mais, assim, um dos mais completos. Então, em contrapartida, também é um dos que mais gera retorno. Isso é bem interessante aí para quem quer um esporte completo e talvez queira investir mais tempo em um hobby. O taekwondo ele é uma luta com as pernas, né? Então ele é um modelo de luta que usa mais usa praticamente as pernas aí para ter as lutas. Entre esses esportes, né, além de outros que eu citei, tem a questão do peso e da faixa, né, que talvez são categorias ali com uma determinada faixa de peso, e quanto mais vai
lutando, digamos assim, mais a faixa vai escurecendo. A metáfora que dizem é que um karateca faixa branca, né, ou alguém de qualquer luta faixa branca, ele começa a lutar e a faixa começa a sujar. Essa sujeira da faixa é o que representa a evolução dele, até chegar no ponto da faixa preta, digamos assim. Uma faixa preta é uma faixa que foi tanto usada que chegou a ficar preta, né, no sentido assim de que realmente a pessoa praticou bastante. Não sei a origem exata dessa metáfora, mas é o que dizem aí sobre as faixas. Então, sumô, eu li, inclusive a base do sumô, ela tem 2 objetivos. Né? É um objetivo único, né? Mas é um objetivo limpo, digamos assim. Então, você tem o objetivo de tirar do tapete sem movimentos inapropriados. O que é isso? Não pode puxar cabelo, não pode enfiar o dedo em alguns lugares, né? Não pode fazer alguns movimentos ruins. E se você fizer isso, você perde a luta imediatamente. Imediatamente. Né? É uma luta que tem juiz. Luta livre. Então, luta livre eu pesquisei por curiosidade. Ela tem 2 rounds de 3 minutos e ela tem uma nota técnica de quem fez o melhor movimento, e por outro lado tem a questão do nocaute, né? Então tem o nocaute e tem quem fez o melhor movimento. Tem, eu acho, se eu não me engano, quando empata vai para aquele terceiro round e tal, que nem tem nos jogos aí de videogame, né? Enfim, eu acredito que talvez isso possa acontecer. E tem o MMA, que é misto. Qualquer golpe de qualquer arte marcial pode ir pro MMA. Né? Aqui são algumas possibilidades de luta. Claro, eu citei só nomes, né? Eu gostei, que eu não sabia antes dessa pesquisa, que nas lutas tem a questão da meditação. Então eles precisam meditar, né? Eles têm algumas lutas aí que colocam essa prática para conseguir lutar, e eu gostei bastante disso, assim, eu sinto que realmente faz todo sentido. Eu tenho um amigo que ele lutava, se eu não me engano, judô, não lembro agora o esporte, era de luta, e ele falava, né, de algumas coisas para mim e tal, de algumas táticas que eles utilizam, mas na prática dele eu não me recordo dele ter falado de meditação, não me recordo mesmo, assim. Então foi algo que me chamou bastante atenção. Então tem outros esportes de pares que eu separei aqui que são famosos, né? Como por exemplo, dança de casal, tênis, né, de quadra, pado, que é um esporte meio parecido aí com tênis, eu não sei exemplificar exatamente a diferença, e tênis de mesa. Né? Tênis de mesa parece mais simples, mas não é tão mais simples assim. É um esporte que em alto nível exige muito uma aptidão física, uma mobilidade absurda. Eu já vi algumas partidas, eu tinha um colega no ensino, três, na verdade, 3 colegas no ensino fundamental, e eles jogavam tênis de mesa aí a nível estadual, e eu assisti algumas partidas, depois eu assisti partidas assim, enfim, em alguns lugares. Em Fortaleza, eu fui contra o rival dessa dupla no estado, só que eles eram, né, a dupla dos meus colegas era um ano mais velho que eu, então eles tinham estourado a idade. E a dupla que era da cidade de Videira, para Fortaleza, pro nacional, né, passaram do estadual, eles eram os fortes aqui do estado. Inclusive, eles ficaram no mesmo hotel que eu, no mesmo quarto que eu. Era um destro e um canhoto, que para eles é algo bom, assim. É algo que eles conseguem pegar os 2 cantos e fica bem interessante, né, no tênis de mesa de dupla. Aí tem o tênis de mesa individual também, né? Enfim, são algumas possibilidades aí de esporte. Quem já tem o lazer de praticar isso, talvez pode estar praticando de forma mais esportiva, né? Uma forma de estar gastando energia com isso, estar tendo um hobby de fato com isso. É uma sugestão que eu tenho aí desses esportes que eu falei.